Oi, sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Paloma Viana. Eu sou confeiteira e professora de confeitaria artística especializada em ganache. E hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um conteúdo super importante para quem está iniciando ou para quem já está aí no mundo da confeitaria e deseja alcançar mais sucesso através dos bolos decorados, dos bolos artísticos. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre qual tipo de massa a gente deve escolher para os nossos bolos, tá? E aqui eu já tenho dois tipos de massa, tá? Para mostrar para vocês e falar um pouquinho da diferença entre cada uma. Mas antes disso, já curte o vídeo aí, deixa seu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito. Então, vamos lá para o conteúdo. Aqui eu tenho duas massas, tá? As duas massas foram assadas no mesmo forno, na mesma temperatura. E tem a mesma quantidade de massa aqui, tá? Em cada bolinho. Então, na hora de assar, eu bati a minha massa, coloquei aqui 500 gramas de massa, tá? E em uma outra tabuleira, em uma outra forma, eu coloquei 500 gramas também para essa massa. E percebam aqui a diferença de altura. Eu já vou aqui desembalar para mostrar melhor para vocês, mas percebam que essa massa aqui, ela tá bem mais alta, vou colocar aqui lado a lado, vai dar aí um disco de massa, né, a mais do que essa massa aqui. E por que que isso aconteceu? Aqui eu tenho duas massas feitas por métodos diferentes, duas massas diferentes, tá? Essa aqui é uma massa chiffon, muito conhecida no Brasil, muito utilizada. Ela é uma massa mais aerada, mais fofinha, que absorve muito a calda. E aqui eu já tenho uma massa amanteigada, tá bom? Que é uma massa mais densa, mais estruturada. E por que que acontece essa diferença aqui de altura, tá? Justamente por a massa chiffon ser uma massa mais fofinha. A massa chiffon, gente, ela é uma massa que ela é feita através do método espumoso. E o que seria isso? A gente vai pegar os ovos e o açúcar e vai bater bastante ali, tá? Esses ovos, até ele formar um creme bem fofo. E esse processo, ele vai dar mais ar para a massa, vai trazer mais ar, vai incorporar ar. E isso ajuda no processo de fermentação. Porque essa espumação dos ovos, ali na hora que bate gema, clara e açúcar, ela é uma forma de fermentação mecânica, tá? Então a gente faz aqui uma fermentação química, quando a gente adiciona o fermento químico, mas temos também o processo de fermentação mecânica. E quanto mais a gente bate ali, né, os nossos ovos e açúcar, mais ar a gente incorpora e por isso essa massa, ela tem mais ar. Na hora que ela vai para o forno, ela cresce mais, porque ela tem mais ar aqui incorporado. Em compensação, essa massa amanteigada, ela é feita pelo método cremoso. O que seria isso? A gente bate manteiga com açúcar até formar um creme, tá? Um creme fofo, mas não tem aquela espumação, aquela aeração de claras com gema, tá? Depois a gente adiciona ali os demais ingredientes, né? Os ovos, farinha de trigo, porém ela é uma massa cremosa. Então aqui o processo de fermentação dela vai ser mais químico mesmo. Já essa aqui tem a fermentação química e a mecânica. Então por isso ela acaba crescendo mais e acaba rendendo mais, tá? Então essa aqui é uma massa de estrutura mais leve e essa aqui tem uma estrutura mais forte, tá bom? Essa massa chiffon, ela é feita, pode ser feita com óleo ou com margarina ou com manteiga, tá? Vai depender do estilo de massa, porém é uma quantidade menor. E principalmente quando feita com óleo, ela é uma massa que mesmo sobre refrigeração, ela vai manter o mesmo aspecto. Lógico que refrigerada acaba ficando um pouquinho mais firme, mas não vai alterar muito. E quando a gente pega o óleo, se a gente pega um óleo em temperatura ambiente e coloca o óleo na geladeira, o estado dele ali vai se manter o mesmo, tá? Estado líquido e vai se manter líquido. Já aqui na nossa massa amanteigada, quando a gente pega a manteiga, temperatura ambiente, dependendo do dia, ela fica mais molinha. Só que quando a gente coloca essa manteiga na geladeira, ela fica bem firme, bem rígida. Então a mesma coisa acontece com a nossa massa. Porém, aqui a gente agrega farinha, agrega ovos, adiciona o leite ou suco, né? Dependendo da receita. Então, obviamente, ela não vai ficar dura igual a manteiga. Porém, ela tem essa característica. Por ela ter aqui adição de manteiga, quando refrigerada, essa massa vai ficar muito mais firme e vai trazer mais estabilidade para a massa, tá? Mas então, qual massa escolher? Gente, isso aqui vai depender do processo de cada um, do que você vai querer, tá? Do tipo de estilo de bolo que você vai estar trabalhando.
Por exemplo, quando a gente tem bolos mais estilo tortas, bolos que vão ficar refrigerados, a massa chiffon ela é ideal, porque ela vai estar sob refrigeração, vai sair, vai cortar e vai servir ali o cliente. Então ela já está ali própria para consumo, já parte e já está excelente. Já a massa amanteigada, quando ela está sob refrigeração, ela fica mais firme, tá? E ela vai voltando à temperatura ambiente e vai voltando ali o aspecto mais macio dela. Então, a massa amanteigada, normalmente, para bolos que ficam muito tempo em exposição, bolos decorados, bolos artísticos, ela é mais indicada, tá? Essa massa hoje é a que eu indico para minhas alunas trabalharem com a massa amanteigada, porque vai ter muito mais estrutura. Então, se você tem ali um evento, um bolo às vezes de casamento, que vai ficar ali horas em exposição, essa aqui vai te trazer muito mais segurança. Mesmo aqui, o rendimento dela, quando a gente acompanha, é menor. E ela, quando a gente faz os cálculos, ela acaba sendo uma massa um pouco mais cara, porque ela tem ali agregada a manteiga, e a manteiga, ela é um pouco mais cara, tá? Embora a gente possa fazer aqui sim a substituição de manteiga por margarina 80% lipídios, tá? A margarina comum, essas caseiras, que a gente utiliza geralmente, né, no dia a dia, eu já não recomendo tanto, porque ela não tem essa característica de enrijecer tanto sobre refrigeração, tá? Então ela vai mudar ali um pouco o aspecto. Já a margarina 80% lipídios, ela é uma margarina que tem um custo-benefício maior e ela é uma margarina que vai ter ali o mesmo padrão da manteiga, tá? O que vai diferenciar mesmo é a questão de sabor. Obviamente, a manteiga é muito mais saborosa, ela vai trazer muito mais sabor para o seu bolo, tá? Porém, como a gente faz aqui recheios e caldas, no final acaba que isso compensa, mesmo que você utilize a margarina 80% lipídios, você tem ali uma compensação utilizando bons recheios, uma boa calda, uma calda que vai trazer sabor para o seu bolo, tá? Então, essas são as principais diferenças. Um outro detalhe que eu gosto muito de frisar, eu já trabalhei muito com a massa chiffon. Os meus bolos, né? Eu trabalho mais com bolos decorados, bolos artísticos, até mesmo porque é algo que eu gosto e também porque ele tem um valor agregado maior, já que envolve ali um trabalho artístico, um trabalho mais artesanal, que a confeiteira vai passar ali, dedicar um certo tempo para fazer uma decoração, para atender ali a expectativa do cliente, tá? No início, eu utilizei muito essa massa chiffon, tá? É uma massa extremamente saborosa. Porém, muitas vezes, por não ter o conhecimento, né, eu errei muito com essa massa, porque a gente tem a tradição de já regar muito o bolo, né, de molhar muito o bolo. E por essa massa ter menos estrutura, quando a gente faz, rega muito, a estrutura dela diminui mais ainda. Então, ela não consegue, às vezes, suportar ali peso de recheio, mais calda, tá? Ela vai se desfazendo, principalmente se for ficar em temperatura ambiente, tá? Existem sim estratégias que a gente utiliza para poder manter esse bolo perfeito, mesmo utilizando uma massa chiffon, tá? Uma dessas características, uma das coisas que a gente pode fazer é trabalhar com uma bordinha de contenção. O que seria essa borda de contenção? Quando a gente vai colocar o recheio, a gente faz uma borda antes do recheio, utilizando ou ganache ou um brigadeiro bem mais firme, tá? Para poder manter ali a estrutura. Então, isso acaba ajudando ali no processo de estruturação do bolo, tá bom? Só que a gente vai ter um trabalho a mais. Eu já fiz muita borda de contenção, tá? Mas hoje eu optei por trabalhar com a massa amanteigada e eu vou chegar lá no ponto que eu quero falar com vocês. Então, o que acontece? Eu tenho mais esse trabalho de ter dois pontos de recheio, um brigadeiro mais firme e um mais comum, mais molinho, né? Para o nosso recheio, ou eu tenho que fazer já, preparar a minha ganache e fazer ali a montagem. E acaba que muitas vezes, como a gente precisa de uma agilidade, acaba que esse processo acaba sendo um pouquinho chato. E eu falo isso por prática mesmo, tá? Muitas vezes, quando eu ia montar o meu bolo, eu ficava um pouco com preguiça de ter que fazer processos diferentes. Embora às vezes a gente dedique bastante tempo em decoração, algumas coisas a gente quer mais agilidade, tá? O que acontece? Um outro detalhe que acontecia muito comigo com a massa chiffon, como eu trabalho com a ganache, muitas vezes eu usava a ganache para dar uma maior estrutura para essa massa. Como assim? Eu fazia uma camada mais grossa de ganache, tá? Obviamente, o bolo, gente, a ganache ela não tem função de dar estrutura para o seu bolo. Se o seu bolo não tiver
completamente, perfeitamente montado o seu bolo, você não pode exigir que o seu bolo fique de pé o evento inteiro, tá? Agora, a ganache ajuda sim no processo de estrutura, porque a gente aplica a ganache e ela fica firme. Então, esse é um benefício assim maravilhoso da ganache e para mim, hoje o motivo maior de trabalhar com a ganache é exatamente esse. Ela ficar firme depois que a gente coloca no bolo, a gente poder tocar. Então imagina uma decoração que você pode tocar. Você vai montar um bolo de andar, você pode pegar o seu bolo com a mão e colocar. Não precisa de vir com o processo, às vezes, de fazer guindaste ou espátula embaixo. Você pega aqui, mesmo com o bolo já coberto, você pega o seu bolo e consegue empilhar, tá? Um outro detalhe é na questão do transporte. Quando você passa o seu bolo para o seu cliente e ele vai transportar, às vezes ele tem uma dificuldade quando a cobertura não é uma cobertura igual a ganache, a cobertura que fica firme, tá? Porque às vezes ele não tem, às vezes não, o cliente ele não tem experiência em transportar bolos, tá? Então pode acontecer às vezes de uma freada brusca, ele não saber como comportar ali, tá? E acaba que se for uma cobertura mais molinha, ele vai estragar a decoração, tá? Então a ganache, gente, ela dá uma segurança enorme, tanto para o cliente quanto para o confeiteiro, que entrega o bolo com segurança e fica ali tranquilo, tá? Então, muitas vezes eu utilizei uma camada mais grossa de ganache para dar uma estrutura melhor para o meu bolo. Porém, quanto mais espessa essa minha ganache, pior vai ser para o cliente, porque ele vai ter uma dificuldade maior, né, para partir, e pior vai ser para mim, confeiteira, para o meu bolso. Porque quanto mais eu amplio aqui a minha ganache, mais caro o custo do meu bolo, tá? Mas já me aconteceu, gente, de eu montar o meu bolo, tá? Isso quando eu não tinha experiência, muitos anos atrás, de montar. Às vezes, quando a gente está começando, a gente não tem tanto. Principalmente, gente, eu comecei já tem bastante tempo, então não tinha tanto acesso à informação, não conseguia, às vezes, fazer um curso. Os cursos melhores estavam em regiões fora do meu estado, então tinha aquela dificuldade, né? Hoje, com os cursos online, isso facilitou completamente. Então, assim, eu comecei dando a cara a tapa mesmo, tá? Sem saber, a gente ia descobrindo ali na prática e acaba que a gente tem algumas dores de cabeça. Então, o bom hoje é que o poder da internet, hoje mesmo eu estou trazendo aqui várias informações que vão auxiliar vocês, que vai antecipar o processo de vocês para fazer um bolo perfeito, tá? Porque vocês não têm necessidade de passar pelos perrengues que eu já passei. Então, o que acontece? Com aquela cobertura muito espessa, aumentava muito o meu custo. Mas se meu bolo não estava tão estável, o que eu queria ali na hora era resolver o problema. Então, quanto mais eu ia colocando a ganache, o bolo ia engordando, ia tendo uma estrutura, mas às vezes ficava uma camada grossa, enorme de ganache. Mas naquele momento eu não estava pensando mais no meu custo. Eu só queria ter o bolo em pé inteiro para eu entregar para o meu cliente, tá? E aí, quando ia fazer as contas, tinha trabalhado praticamente de graça, por não saber escolher uma massa certa, por não saber quando utilizar cada massa, tá? Já que na minha massa amanteigada, eu não tenho mais necessidade de fazer borda de contenção, tá? Eu trabalhando com o recheio, que ele é seguro, que ele está no ponto correto, eu não tenho a necessidade de fazer essa borda de contenção. Então, eu já posso trabalhar aqui direto com o meu recheio sobre essa massa. Então, isso já é um super benefício, já me faz querer optar por essa massa. Ah, mas e o custo? Porque o custo aqui é um pouco mais elevado. O custo acaba diminuindo na hora da decoração, porque a gente não tem necessidade de fazer uma camada grossa de ganache. Uma camada fina de ganache já vai ser o suficiente para manter esse bolo perfeito durante toda a festa. Você vai conseguir fazer suas decorações e nisso já cai bastante ali o custo, tá? Porque você vai ter uma camadinha fina de ganache, que é a base de chocolate. Eu vou partir aqui a minha massa, tá? As duas massas, tanto a amanteigada quanto a chiffon, para vocês perceberem melhor, tá? A diferença entre as duas massas, tá certo? Então, essa aqui é a minha massa chiffon. As duas foram assadas já tem mais de 12 horas, então elas já estão descansadas, tá? Isso é algo muito importante de ser respeitado também no processo de montagem de bolo, a massa ter um tempo de descanso, tá certo? Então, aqui eu tenho a minha massa chiffon, ó, bem fofinha, tá? Bem airada. E aqui eu tenho minha massa amanteigada, que também é uma massa fofinha, tá?
porém, ela é uma massa mais densa. E eu vou partir agora para que vocês vejam bem o que eu estou falando. Vou jogar isso aqui fora. Então, eu vou partir, tá? Ó, tenho aqui o meu primeiro disco. Então, percebam essa massa. É uma massa flexível, uma massa bem aeradinha, bem fofa. E à medida que eu for adicionando caldo aqui, na hora que eu for fazer a montagem do meu bolo, ela vai absorvendo essa calda e automaticamente ela perde um pouco de estrutura. Então, a gente precisa de tomar muito cuidado na hora de fazer de umedecer essa massa, tá? O excesso de caldo vai desestruturar a sua massa, tá? E excesso de calda, gente, não é muito legal, porque é bacana quando você parte o bolo, você ter fatias bonitas, fatias inteiras, que o cliente ali, ele consiga sentir o que é massa, o que é bolo, tá? Quando a gente umedece muito, muitas vezes o que acontece? Vira tudo uma coisa só, tá bom? Então aqui vou fazer um outro disco, para a gente ver quantos discos, tá? Eu estou utilizando aqui esse nivelador de bolo, e eu coloquei aqui de cada lado posicionei no 3 aqui, tá? Então, ó, duas fatias, né? Dois discos. Esse é um aro 15. E vou tirar agora o excesso aqui do meu topinho. Certo? Então, 500 gramas de massa me rendeu 3 discos de bolo. Normalmente, quando eu vou fazer um bolo aro 15, eu utilizo 4 massas, tá? 4 disquinhos e 3 camadas de recheio para chegar na altura que eu gosto de trabalhar, que é 13 centímetros de altura. E aí, dependendo do estilo de bolo, se for bolos mais altos, eu vou modificar isso aí. Ou dependendo do estilo de bolo, por exemplo, um Delville's Cake, que é um bolo de chocolate com recheio de chocolate também, um bolo bem chocolatudo, um bolo tradicional americano. Ele tem massas bem fininhas e recheios bem fininhos também. Então, isso a gente vai adequando conforme o estilo de bolo, tá? E aqui é a minha massa amanteigada. Então, eu vou cortar o meu primeiro disco na mesma medida, tá? E já vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui o mesmo disco. Então, parte de baixo que ficou, a diferença. Essa massa mais escura, mais amarelada, porque ela tem um teor de manteiga. Essa aqui mais como que eu explico? Aerada, né? A gente percebe que ela tem mais bolhas aqui de ar incorporada, enquanto essa massa aqui, ela é mais compactada. Ela não teve essa aeração que foi feita ali com os ovos. Por isso, ela é uma massa mais densa. Além da característica da manteiga, ela é uma massa mais densa por conta dessa aeração que não acontece aqui, tá? Então, tenho aqui um disco de manteiga, de massa amanteigada. Vou fazer agora o meu segundo disco. Dois discos de amanteigada. Então, ela também é uma massa firme. Ela tem menos flexibilidade do que a chiffon. Então, se eu ficar balançando essa massa aqui, ela está em temperatura ambiente, corre risco de quebrar, tá? Mas ela é uma massa mega estruturada. Quando eu coloco calda nessa massa, ela tende a se comportar de forma mais estável, tá? E por ela ter a manteiga, ela tem uma umidade maior. Então, eu também não tenho necessidade de colocar tanta calda, porque por si só já é uma massa mais úmida, tá? Essa receita aqui que eu utilizo, inclusive, além da manteiga, ela tem uma quantidade de óleo, tá? Então, tem uma redução ali do teor de manteiga para agregar o óleo para ser uma massa ainda mais úmida e ainda mais fofinha. Então, com 500 gramas de massa amanteigada, eu consegui 2 discos aqui de massa amanteigada, tá? Esse meu terceiro disco, ele tá bem fininho. Porém, quando eu vou assar, eu não asso ali 500 gramas apenas. Então, eu asso uma receita inteira, eu consigo mais disco, não tem essa sobra tão grande, tá? Olha, a sobra que teve aqui foi menor. Eu só queria mostrar aqui para vocês realmente a diferença que acontece entre a massa amanteigada e a massa chiffon. Olha aqui, agora vai dar para vocês compararem melhor ainda. Ó. Aqui eu tive uma diminuição de um disco, tendo a mesma quantidade de massa assada, 500 gramas, 500 gramas, eu diminuí aqui um disco, tá? Justamente porque não tem esse poder de crescimento tão grande, tá bom? E por isso, a massa amanteigada é uma massa mais estruturada, uma massa mais compacta. Mas e aí?
qual massa a gente vai escolher. Para os bolos decorados e que vão precisar de bastante tempo, vão ficar ali expostos, o ideal realmente é a manteigada, tá? Agora, bolos que vão ficar sobre refrigeração, massa chiffon, tá certo? Quanto ao sabor, o sabor das duas massas são excelentes, tá? Tanto a chiffon quanto a manteigada. Eu ainda acho o sabor da manteigada melhor pelo fato de a manteiga, né, a gordura, ela confere muito sabor ao alimento. Então, quando a gente faz alimentos e adiciona gordura, o alimento fica mais saboroso. É igual, deixa eu fazer uma comparação para vocês entenderem melhor. Quando a gente vai fazer batata, por exemplo, batata frita. É um exemplo completamente fora, né, da confeitaria, mas para vocês entenderem o poder da gordura. Quando a gente faz uma batata, se você faz uma batata na fritadeira elétrica ou no forno, ela é bem diferente de uma batata que você faz ali submersa no óleo. A batata submersa no óleo, ela fica muito mais saborosa, porque a gordura ela tem essa função. Ela confere mais sabor aos alimentos. Então, por essa massa aqui ter essa adição grande de gordura de manteiga, ela é uma massa mais saborosa, tá? Porém, uma massa mais densa. Então, quando vocês forem escolher, gente, a massa que vocês vão trabalhar, é importante que vocês tenham tudo isso em mente, tá? Uma pessoa que trabalha com bolos de vitrine, com tortas, a massa chiffon é uma massa que vai atender super bem. Principalmente porque esses bolos geralmente são bolos mais baixos, tá? Então, geralmente tem ali 2 camadas de recheio e 3 de massa. Então, não precisa de tanta estrutura assim. São bolos que ficam refrigerados, são bolos que normalmente levam uma cobertura mais molinha. Não são bolos que precisam de ter decorações, né? São bolos mais simples. Então, nesse caso, a chiffon perfeita, tá? Para fazer bolos gelados, massa chiffon perfeita. Pão de ló também atende super bem, que já é um outro tipo de massa. O pão de ló, originalmente, ele é feito apenas com farinha de trigo, ovos e açúcar. Ele não leva nem fermento. A fermentação que vai ter ali nessa massa é a fermentação mecânica que eu falei para vocês. A fermentação dele vai vir ali através da aeração mesmo das claras, tá? Então, isso vai fazer com que o bolo cresça e fique aquele bolo fofinho. Porém, o pão de ló, das 3 massas, ele vai ser a com menos estabilidade e a com menos sabor também. Mas para bolos gelados e até bolos de vitrine, o pão de ló pode ser utilizado, tá? Agora, você vai ter um bolo ali que vai ficar exposto por muito tempo, um bolo que muitas vezes tem uma altura muito grande, né? Agora a gente está vivendo uma época que os bolos, quanto mais altos, mais bonitos, eles chamam mais atenção, principalmente por conta dessa era mais de internet mesmo, né? A gente precisa estar o tempo todo ali postando algo para chamar atenção, para poder captar o cliente. Então a gente faz bolos mais altos para atrair mais o olhar, para ficar algo mais bonito. A gente precisa de uma massa mais estável. Então, nesse caso, a manteigada é perfeita. Sem contar desse aspecto que, se você faz o seu bolo, mantém ele ali refrigerado, ele vai para o seu cliente refrigerado, ele vai um bolo super firme e à medida que vai passando as horas, ele vai voltando à temperatura ambiente e na hora que o cliente vai partir, o bolo já está perfeito, está ali com todas as texturas, todos os sabores, está uma massa incrível. Porque essa massa aqui é uma massa, ó, fofíssima, da mesma forma que a massa chiffon. A diferença está realmente quando ela é refrigerada, tá? Hoje, gente, a gente também não precisa de ter uma massa que fique tão dura na geladeira, tá? Se vocês entenderem todos os aspectos de uma massa, vocês conseguem preparar a própria massa de vocês, tá? Vocês vão fazendo a adequação ali da massa de acordo com a característica que você quer. Então, se você quer uma massa que tem uma rigidez maior, você aumenta ali a proporção da manteiga. Se você quer diminuir um pouco, ter uma massa que seja estruturada, mas que ela também tenha um pouco mais de maleabilidade, você adiciona ali o óleo, tá? Tira ali uma proporção da manteiga e adiciona o óleo. Então, você vai ter uma massa ali que ela vai ter tanto a umidade ali do óleo, vai ficar uma massa também estruturada, mas ela não vai ter uma rigidez tão grande, tá certo? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês a diferença entre essas duas massas, massa amanteigada e massa chiffon. Se vocês tiverem alguma dúvida, só deixar aí nos comentários que eu vou responder, tá? Me sigam também no meu Instagram, Paloma Viana Cakes, que lá também eu trago muito mais conteúdos para vocês. E compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que vai interessar, com quem vocês já sabem que trabalham já na cozinha ou desejam iniciar, tá? Um beijo e até a próxima!